O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos os jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos remete à situação do jejum. Nada mais oportuno, Nessa sexta-feira, como pede a igreja, dia de jejum, ainda mais numa sexta-feira da Quaresma. A primeira leitura, meus queridos, tirada do livro do profeta Isaías, ela vai apresentando algumas situações que estavam acontecendo. Parece que eles estavam questionando a situação do jejum e Deus vai dando uma resposta por meio do profeta. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livre os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, quando encontrares um nu, cobre-o e não despreza a tua carne. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. O que ele está querendo dizer? As pessoas costumavam jejuar, como nós ouvimos no Evangelho da quarta-feira de cinzas. Jejuavam e ficavam emburradas, jejuavam e ficavam irritadas, transpareciam visivelmente em seu rosto, na sua face, que estavam zangadas com aquela atitude. Que não estavam jejuando por uma vontade própria que nascia do seu coração, mas apenas por obediência da lei. E muitas vezes até não só por obediência da lei, mas para agradar outras pessoas, para que as pessoas vissem que elas estavam jejuando e assim ficassem comentando delas, Olha fulano, como ele jejua, Como ele segue as leis, que bonito, Olha ciclano, como ele obedece às leis. Que bonito. Meus queridos e queridas, nós muitas vezes podemos cair também nessa situação. Cair nesse pecado. Cair nesse precipício de estarmos na igreja, de fazermos as coisas de Deus por pura obediência da lei ou mesmo por pura vaidade, para aparecer aos outros, para nos mostrar-nos aos outros. O padre está querendo dizer então que não é para jejuar? Pelo contrário, o padre defende que aconteça o jejum, que seja observado ainda em todas as sextas-feiras do ano, não só na quarta e na quarta de cinzas e na sexta-feira santa, quando nós somos obrigados a jejuar, mas todas as sextas-feiras do ano, em reparação a tudo aquilo que Jesus viveu. Meus queridos, o que Deus quer nos dizer nessa leitura é que nós devemos viver o jejum para agradar a Deus, mas que o nosso jejum ele tem que ser, sobretudo, algo que muda o nosso coração. Como assim, Padre? Se eu faço a prática do jejum e tantas outras práticas que nós podemos fazer também, alguma coisa tem que mudar na minha vida, algo tem que ser diferente. Não posso fazer o jejum apenas por fazer. Não posso fazer o jejum na sexta-feira e não acolher o meu irmão que precisa. Não posso fazer jejum na sexta-feira e em casa ser agressivo com a minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, com os meus vizinhos. Da mesma forma como diz a Escritura, Não posso amar o Deus que não vejo
se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Assim Deus quer te falar nessa noite, meu querido. O jejum só pelo jejum, de que adianta, né? Abster-se de comida, abster-se de carne, não se alimentar. Tantas pessoas no mundo, né, já estão fazendo dietas, né? Tantos outros não se alimentam porque não têm o que comer. Vocês estão vendo como é preciso ter um propósito em cima daquilo que nós fazemos? Jejuar por jejuar não é o caminho, meus queridos. Estejam atentos para que nessa quaresma pratique aquilo que pede a igreja, seja observante aquilo que pede a igreja, de forma geral. Faça o seu jejum, faça as suas práticas de devoção, faça as suas práticas de penitência, mas não se esqueça também de olhar o irmão. E comece olhando dentro de casa, observando aquele que está ao seu lado, aquele que está próximo de você. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, nos ajude a que possamos todos juntos, com a graça de Deus, pela intercessão dela, nos encontrarmos um dia com o noivo do Evangelho. Porque o noivo do Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Como disse Jesus aqui no Evangelho, né? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Jesus já foi tirado do nosso meio, né? Então sim, eles jejuarão. Vocês percebem como a prática do jejum é algo que está fundamentado na palavra de Deus. O próprio Cristo está falando, né? Então sim, eles jejuarão. Cristo está falando de cada um de nós. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.